Pronto. Agora vocês estão me vendo? Ah, então tá certo. Então entrem aí que é para eu saber que vocês estão me vendo, né? Por enquanto ninguém falou nada. Dá um oi aí, gente. Vou pedir aqui no WhatsApp que vocês deem um oi. Ah, agora sim, a Valéria já está aqui. Oi, Valéria. Oi, Elke. Ah, agora sim. Vamos deixar aí o pessoal entrar, né? Entrar a Meire, entrar um pouquinho mais de gente para nós começarmos. Oi, Meire. Pois é, vamos começar hoje o nosso curso de cristais, né? Então, hoje nós vamos falar do histórico. A Valéria já fez um curso comigo, então você vai ouvir de novo, Valéria. Mas eu vou tentar colocar alguma coisa diferente. A apostila eu acho que é a mesma, né? Essa apostila eu ia até fazer um livro. A minha ideia era de fazer livro, mas depois eu tive tanto aborrecimento com o livro de numerologia que virou uma apostila. Então, a apostila eu creio que eu não tenha modificado quase nada. Mas falar nunca se fala igual, né? Pois é. Oi, Fernanda. Então, só falta a Joania, não é? Falta a Kátia, mas a Kátia me disse que não ia poder assistir hoje, que depois ela assiste. É porque fazer aqui no Facebook tem isso de bom, né? Quando a gente não pode assistir na hora, assiste uma outra hora. Mas não façam isso muito, não, tá? Porque é muito chato para mim ficar falando, sabendo que não tem ninguém aí do outro lado. Apesar de que eu já estou acostumada com isso, né? A gente acostuma com a internet. Alguém pôs alguma coisa aqui. Ah, a Meire. Ah, pronto, a Meire me pôs lá falando. Tá certo. Então, eu vou largar o celular, tá? E vamos começar. Bom, eu coloquei no nosso grupo, deixa eu acender a luz aqui que está meio escuro. Eu coloquei no nosso grupo um PDF da aula de hoje. O início, nós vamos ter que ler um pouquinho, né? Não vou ler sempre, mas um pouquinho nós vamos ter que ler. O histórico. Bom, então, os cristais, eles já eram conhecidos. Estou com a apostila na mão. Os cristais, eles já eram conhecidos pelos atlantes, pelos lemurianos, um povo muito anterior ao nosso, né? Bastante anterior. E como eles eram muito... Eu vou procurar não ler. Vou falar mais ou menos o que está na apostila, mas procurar não ler, que eu creio que vocês até já tenham lido, né? E se não leram, vão ler depois. Bom, mas os atlantes e os lemurianos, um povo muito antes do nosso, né, uma civilização muito antes da nossa, eles já conheciam os cristais. E nós temos, assim, provas, quase que provas, né, de que eles já lidavam com cristais naquela época. Mas, como eram um povo bastante adiantado, e um povo que andou fazendo mais ou menos o que nós estamos fazendo, né? Tentando destruir, apesar de que nós não, dessa vez não, nem da outra, né? O homem não consegue, mas não consegue destruir o planeta, mas também estavam fazendo algumas bobagens e tal, e souberam de uma forma intuitiva que a civilização deles terminaria. Então, o que fizeram? Colocaram
informações dentro de cristais e enterraram, para que um dia novas civilizações pudessem encontrar. E nós, ao longo dos anos, viemos encontrando. Né? Pois é. Então, o hábito de trabalhar com cristais como terapia, o hábito de meditar com cristais, já é um hábito muito antigo, que vem desde, então, a Atlântida, a Lemúria, os xamãs já usavam, no Egito usavam cristais, na Mesopotâmia, inclusive no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, tem lá uma referência, né, de que Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote de Israel, que Arão usava um peitoril com 12 pedras. Essas pedras lhe davam poder. Assim, Moisés também, que foi um grande legislador, né? Moisés também usava pedras de rubi cravejadas no seu colete, porque era uma pedra que lhe dava poder. A safira também é uma pedra a que tem alusão no Antigo Testamento, e até hoje, né, o cardeal, os cardeais, quando são, como é que se fala? Quando são, eu esqueci o nome. Os cardeais, quando são elevados a título de cardeal, quando são ordenados, né, título de cardeal, eles recebem um anel de safira das mãos do Papa, representando poder. Bom, então, eu peguei uma coisa importante aqui, num livro que eu queria comentar com vocês. Olha só, no Evangelho de João, há uma alusão também ao olho de tigre, como a pedra da justiça, a safira, como a luz da esperança celestial, e o jaspe, a fé da verdade. A verdade da fé. O jade, desde os tempos antigos, é cultuado pelos chineses como uma pedra sagrada, uma pedra de força, uma pedra. No Antigo Egito, eles colocavam jade para conservar as múmias dos faraós. Os egípcios já usavam as pedras como parte integrante dos ritos espirituais, dos ritos medicinais. E os egípcios usavam também como maquiagem. Cleópatra, o Egito era muito rico em lápis lazuli, que é uma pedra azul que nós vamos estudar mais adiante. Os egípcios, eles trituravam o lápis lazuli, os escravos, né? Trituravam o lápis lazuli e a Cleópatra passava no rosto, na região dos olhos, para ficar bonita. Ela já usava sombra azul, né? Só que era uma sombra feita de lápis lazuli, de pedra preciosa, não é? A malaquita, um sol incrustado na malaquita, era usado como proteção contra feitiço. A granada também, que é uma pedra bastante vermelha, nós olhamos a granada, nós vamos ver ao longo do nosso curso. Nós olhamos a granada parece uma pedra marrom, de tão vermelha que é. E também a granada, os povos antigos acreditavam que protegia contra viagens. Bom, e os cristãos, no ano de 355, desestimularam as muitas crenças nos poderes das pedras.
o concílio de Laodiceia ordenou que as pessoas ligadas à igreja deveriam abandonar por completo o uso da astrologia e dos amuletos. As pedras estavam incluídas nos amuletos. O propósito era dissuadir as superstições pagãs. Quem não cumpria a ordem era expulso da igreja. E ninguém queria ser expulso da igreja, né, gente? Fala sério. Né? Bom, e por aí vai. Então, nós vamos vendo que os cristais já são largamente usados desde a antiguidade. Nós não estamos descobrindo nada. Nós só estamos reaprendendo. Né? E uma coisa que eu falo sempre, e gosto de repetir, é que cristal é muito experimentação. Bom, como assim? Não é? Nós, na terapia, nós usamos o... Eu sei que eu disse que esse curso não é só para quem quer se tornar terapeuta, mas, como eu também não sei quem quer, então eu também vou falar na terapia, tá? Vou ensinar vocês a terapia com os cristais, faz parte do nosso curso, tá? Bom, então, os cristais, eu me perdi. Espera aí que eu vou me achar. Eles já eram largamente usados desde a antiguidade, desde os povos antigos, né? E a própria terapia de cristais era usada também há muito tempo, mas eu realmente esqueci o que eu ia dizer. Mas depois eu lembro. Depois eu lembro. Se alguém puder me ajudar aí, me ajude, porque eu realmente esqueci. Bom, mas vamos adiante. Então, os cristais... Ah, lembrei. Eu estava falando que cristal é muito experimentação. Na terapia, nós vamos relacionar, nós vamos estudar mais adiante os chakras. E, vocês sabem, cada chakra é ligado a uma cor, porque as cores são transmitidas por ondas, por vibração, não é? Então, e os chakras, o nome chakra vem do sânscrito, que significa roda. E os nossos chakras, eles fazem um movimento helicoidal, né? Eles rodam também. E cada um dos nossos chakras roda numa frequência. Bom, essa frequência, cada frequência dessa coincide com a frequência de uma cor. Então, o chakra básico, por exemplo, ele roda na frequência do vermelho. Então, nós dizemos que o chakra básico é vermelho. O segundo chakra, chakra sexual, ele roda na frequência do laranja. Então, nós dizemos que ele é um chakra laranja. E por aí vai. Nós vamos ter uma aula de chakras, tá? Um dos nossos encontros vai ser sobre chakras. Mas por que eu estou falando isso? Que as pedras, além dos seus usos, porque toda pedra é formada por elementos. Toda pedra é composta, uma por silício, outras por oxigênio, outras têm alumínio, enfim. De acordo com os seus elementos de composição, é o seu uso. E, de acordo com a cor, elas são relacionadas a um chakra. É por isso que uma pedra azul, seja ela qual for, nós vamos usar no laríngeo. Se ela é uma pedra azul clara, nós vamos usar no laríngeo. Aí, qual pedra azul clara eu vou usar? Eu vou ter que estudar todas as pedras azul clara, estudar a sua composição, estudar os seus componentes, saber qual é aquele problema daquela pessoa no laríngeo e aí correlacionar aquela pedra com aquele problema. Mas, por ser azul, nós já sabemos que ela pertence ao laríngeo. Bom, mas nós vamos ver isso com o andar do tempo também. Mas, então,
Eu vou sempre falar, eu acho que vocês vão me ouvir bastante falar, na Virgínia Cavalcante, o último parágrafo aí. Segundo Virgínia Cavalcante, o segundo parágrafo aí do nosso PDF, vocês vão me ouvir falar bastante na Virgínia Cavalcante. A Virgínia Cavalcante é uma pessoa fabulosa, que aqui no Brasil foi uma das precursoras do estudo de cristais. E a Virgínia, ela tem uns livros muito bons, livros fininhos, pequenos. O primeiro livro dela, eu acho que foi o primeiro, é um livro que vocês não encontram mais à venda, é um livro chamado Cristal Não é Aspirina. Fantástico. Um livrinho bem fininho, muito bom. Depois desse livro, ela escreveu, eu não sei se eu vou saber exatamente a ordem, mas ela escreveu O Salto do Tigre, ela escreveu Para Mim Apenas o Melhor, ela escreveu alguns livros, eu vou ver direitinho para vocês depois. Ela escreveu alguns livros e ela foi englobando. O segundo tinha o primeiro e mais coisas. O terceiro tem o primeiro, o segundo e mais coisas. Então, ela atualmente nós só encontramos com facilidade o último livro que ela escreveu, eu acho que foi O Salto do Tigre. Mas se vocês quiserem procurar, procurem Virgínia Cavalcante. É uma pessoa fabulosa, uma pessoa que eu tive o prazer de assistir a uma palestra dela, que foi lindo, foi lindo. Ela tem um entrosamento com os cristais, digamos assim, uma empatia com os cristais fantástica. Outra autora que vocês vão me ouvir falar também é Ana Katrina Rafael. A Katrina Rafael é norte-americana, mas também foi uma das precursoras do estudo de cristais. E hoje em dia, muitos livros de cristais existem, né? Mas no nosso curso, eu vou fazer bastante menção à Virgínia e à Katrina. Tá? Bom, e aí, vamos então começar a falar do cristal de quartzo. Gente, fala alguma coisa, ninguém fala nada. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade para colocar perguntas aí. Eu sei que a interação se faz mais lenta, né? Vocês escrevem e eu custo a ler, né? Mas escrevam aí alguma coisa, alguma pergunta que vocês queiram fazer, que além do que eu vou falar, eu vou procurando responder as perguntas de vocês. Bom, depois eu coloquei lá o cristal de quartzo. Cristal de quartzo são os cristais brancos. Nós temos o cristal de quartzo rosa, o cristal de quartzo verde, o cristal de quartzo azul. Mas hoje nós vamos falar no branco. Vamos começar pelos cristais brancos. Aqui está um cristal branco. Aqui está um cristal branco. Aí eu coloquei os cristais atrás do computador, imagina. Aqui está um cristal branco. Esse é um cristal bruto, mas também é um cristal branco. Bom, aqui nós temos um outro cristal branco. Aqui nós chamamos de drusa, porque ele tem pontas, né? Bom, cada ponta dessa é cortada pelos mineradores, sai assim, e lapidam aqui embaixo, lapidam a base. Forma-se um cristal
parecido com esse. Então, esses cristais, eles não são lapidados, só a base é que é lapidada. Essa terminação não é lapidada. Essas faces não são lapidadas. É muito bonito, não é? E olha aqui uma coisa que eu vou mostrar a vocês. Isso aqui vocês diriam que é o quê? O que vocês acham que é isso? Escrevam aí. O que vocês acham que é isso? Ih, vocês estão falando um monte de coisa, eu é que não estou vendo. Isso aqui, pedra? Não. Eu queria que alguém dissesse que era uma pedra. Joani, você caiu. Um quartzo branco? Não, não é um quartzo branco, não. Isso aqui, gente, pasmem, é um geodo. Geodo. É encontrado assim na natureza e partem. E quando partem, não sei se vocês conseguem ver. Idiota nada, Joaninha. Queria ser idiota igual a você. Quando partem, tem pontas de cristais aqui. Eu não sei se dá para vocês perceberem, para vocês verem as pontas de cristais. Esse geodo que está na minha mão, ele cresceu pouco. Não deram tempo para ele. Ele precisava ficar assim, fechado, muito mais tempo na natureza. Quanto tempo? Séculos, talvez, não sei. Ele precisava de muito tempo para ele crescer e poder dar pontas desse tamanho. Porque essas pontas, tem horas que ele fecha tão bem que depois eu não consigo abrir. Essas pontas, elas crescem. Elas vão crescer e vão se transformar em pontas de cristal. É muito bonito, não é? A natureza... Ah, tá dando para ver? Que bom. É porque eu tenho um videozinho aqui à minha direita, no canto inferior direito, eu tenho um vídeo, mas é um vídeo muito pequenininho. Deixa eu encostar a porta um instantinho. É um vídeo muito pequenininho e para mim não dá para ver, então eu fico sem saber se dá para vocês verem. Bom, mas então, esse é o cristal branco, né, que nós vamos falar hoje. É fantástico, é maravilhoso. Não, não é cristal. Quem é Lourdes? Lourdes? Ué, Lourdes, você está no nosso grupo? Desculpe, mas eu não sei. Não sei quem é a Lourdes. Mas tudo bem. Bom, é cristal bruto, é. Cristal bruto. Mas esse cristal também é bruto. Ele só foi lapidado aqui. Bom, e por que o nome cristal? É do seu anjo Cavaquiá, isso mesmo. E por que o nome cristal? Porque os gregos
chamavam, quando começaram a descobrir essas coisas, eles chamavam de gelo, porque cristalo, em grego, é gelo. Ah, tudo bem, Joania. Porque de repente eu não entendi quem era Lourdes. Ótimo, Lourdes, seja bem-vindo, que bom que você está no nosso meio. Mas então, os gregos chamavam de gelo, e gelo, em grego, era cristalo. Então, chegaram para nós, na nossa língua, como cristal, cristais, né? Bom, e aí, esses cristais, eles são a forma mais pura de luz e energia no plano físico. As moléculas de um cristal, seja ele branquinho, seja ele bruto como esse, seja ele escuro como esse, as moléculas do cristal estão sempre na mais perfeita harmonia. E uma coisa interessante, Joani é médica, Joani pode confirmar isso para nós ou não, né? Mas parece que nós temos, na base do nosso crânio, eu não sei como chama, uma coisinha lá, Joani deve saber isso melhor do que eu, deve saber como é que chama isso melhor do que eu, uma partículazinha, digamos assim, de dióxido de silício. E esses cristais são formados por dióxido de silício. E o dióxido de silício é muito importante para um bom funcionamento do nosso organismo. Depois eu mando sobre o dióxido de silício para vocês, em PDF também. Então, olhem só, na base do nosso crânio, nós temos uma partícula de dióxido de silício, nós precisamos de dióxido de silício no nosso organismo para que o nosso organismo funcione bem, e nós temos os cristais que são formados de dióxido de silício. Então, é por isso que nós temos uma interação tão grande, uma interação tão perfeita com os cristais. É o dióxido de silício que faz com que os cristais harmonizem, equilibrem o nosso físico e o nosso emocional, principalmente o nosso emocional. A Joanice ali, exatamente, a mãe Norma. Isso aí. E nós sabemos também que todo problema físico tem uma causa lá no emocional, né? Nós sabemos disso. Então, os cristais, eles vão cuidar do nosso emocional e, através do nosso emocional, eles vão tratar do nosso físico. Não é a glândula pineal, não, Fernanda. É uma partícula de dióxido de silício. Isso foi descoberto, parece que não tem muito tempo, né, Joania? Pode repetir os efeitos do dióxido de silício? Olha, Valéria, eu posso mandar em PDF para vocês, porque de cor eu não sei direito, não. Eu posso, se eu quiser falar de cor, eu posso falar alguma coisa que não corresponda muito à verdade. Então, eu prefiro, assim que esse nosso encontro terminar, eu coloco lá no nosso grupo do WhatsApp um PDF sobre o dióxido de silício. Tá? O que eu falei agora, caramba, é difícil saber o que eu falei agora. Tu já me conhece, Valéria. Eu falo, depois não me lembro o que eu falei. Não, eu disse, vou tentar repetir. Eu disse que porque nós temos uma partícula de dióxido de silício e os cristais
são formados de dióxido de silício, por isso é que existe uma empatia, uma interação grande entre nós humanos e os cristais. E é assim que eles equilibram o nosso emocional e, através do emocional, o nosso físico. Foi isso que eu falei? Não sei, deve ter sido. Não sei se foi isso. Bom, mas vamos lá, então. Então, ao longo do nosso curso, quando nós entrarmos nas pedras coloridas, também são cristais. Mas quando nós entrarmos... então tá, Valéria. Mas quando nós entrarmos nas pedras coloridas, de cada pedra nós vamos falar o seu uso a nível físico e a nível emocional. Tá? Bom, o nosso cristal de quartzo branco, eu costumo dizer que é o nosso clínico geral. Sabe aquilo? A gente tem uma dor de cabeça, vai no clínico, né? Aí o clínico é que vai dizer, vai para o, sei lá, vai recomendar, vai para o oftalmo, vai para o, sei lá, para o neuro, vai para o, né? Vai nos recomendar aos especialistas. E assim, o nosso cristal de quartzo, o nosso cristal branco, porque o cristal de quartzo tem cristal de quartzo rosa, cristal de quartzo verde, cristal de quartzo azul, a ametista é um cristal de quartzo, o citrino é um cristal de quartzo. Eu estou falando no cristal de quartzo branco. Ele é o nosso clínico geral. Qualquer problema, quartzo branco. E as pedras coloridas são as especialistas. Então, se alguém perguntar assim, que cristal é bom para eu usar num pingente? Se você disser um quartzo branco, você não vai errar. Agora, quando o nosso curso estiver mais avançado, que você estiver estudando mais, aí você vai poder recomendar um cristal para isso ou para aquilo, para essa ou para aquela necessidade. Mas, de saída, você pode dizer quartzo branco, que você não vai errar. Bom? Bem, então, os cristais de quartzo branco, eles são encontrados na natureza de diferentes formas e diferentes tamanhos. E são classificados de acordo com essas formas. Esse cristal, que tem uma ponta e uma base, ele é chamado gerador. Ele é um gerador de energia. O tempo todo, ele capta. Isso mesmo, é a tuia da homeopatia, é isso aí. É a tuia, está aqui a tuia, Joni. Ele capta o tempo todo energia divina e distribui no nosso ambiente. E ele também capta energias mal qualificadas, transforma em boas energias, amplifica e distribui no nosso ambiente. Então, nós devemos ter cristal de quartzo branco sempre. E aí vocês me perguntam, onde? Em todos os lugares. Todos. Eu tenho cristal na cozinha, eu tenho cristal no banheiro, eu tenho cristal no quarto, eu tenho cristal aqui, que é a minha sala de trabalho, eu tenho cristal na minha sala da casa. Cristal sempre, em qualquer lugar. Bom, o cristal branco, ele pode ser usado na cabeceira, ele pode ficar na mesa de estudo, ele pode ficar na mesa de trabalho, ele pode ficar em qualquer lugar. Abusem do quartzo branco. Seguindo aí o nosso PDF, né, eu pus biterminado. Vocês sabem o que é? Eu botei os cristais atrás do computador. Vocês sabem o que é um biterminado? Olha, esse cristal aqui que eu uso é um biterminado.
porque ele tem duas pontas. Acho que assim é melhor de eu mostrar para vocês. Assim é melhor. Ele tem duas pontas. Esse é lapidado? Esse é, mas também é natural. O biterminado, ele é natural também. Esse parece que uma pontinha lapidada, mas os biterminados também são naturais. Biterminado porque tem duas terminações. Esse aqui é um biterminado de ametista. Esse é um biterminado de quartzo rosa. Vocês conseguem ver que tem uma pontinha aqui, uma pontinha aqui? Uma pontinha de cada lado? Biterminado, duas terminações. Esse é um biterminado de citrino. Olha como ele é amarelinho. É um biterminado de citrino. Esse é um biterminado de amazonita. Esse quebrou a pontinha. Ó. Eu estava cuidando de uma pessoa, estava trabalhando com ele. De repente, ela levantou e o cristal caiu e partiu. Mas esse, como ainda ficou uma pontinha, e como não quebrou no corpo dela, quebrou porque ela levantou e ele caiu, eu posso continuar usando. Esse é de amazonita. E esse é um biterminado de fluorita. Olha, biterminado, uma terminação, outra terminação. E aí vocês devem estar perguntando, por que eu tenho tanto biterminado? Porque eu trabalho com terapia. De um biterminado de ametista, de fluorita, dependendo do caso que eu estou tratando. O do meu cordão é um biterminado branco. Eu uso assim, olha. Eu uso num cordão. Quem me conhece pessoalmente conhece esse cordão, né? Esse cordão tem mais de 30 anos comigo. Por que eu uso esse cordão, esse biterminado? Porque o biterminado, porque ele tem duas pontas, ele facilita o fluxo entre dois pontos. Ué, travou? Ué, para mim não travou. Está travado? Eu não estou percebendo, não. Alguém fala alguma coisa, por favor. Para mim não travou. Acho que foi a internet de vocês. Não sei. Está travando? Mas eu acho que não é a minha internet, não. Acho que não é a minha, não. Acho que é a de vocês. Eu não percebi aqui que eu tenha caído. Bom, então eu vou voltar um pouquinho. Eu disse que eu uso esse biterminado no cordão. E aí eu me levantei e mostrei assim, né? Que eu uso assim. Por que eu uso assim? Bom, porque o biterminado, porque ele tem duas terminações, ele facilita o fluxo entre dois pontos. Então, olha só, as energias nos entram pelo plexo solar, são trabalhadas no cardíaco e são postas para fora pelo laríngeo. Se eu uso um biterminado nessa região, as energias que entram são bem trabalhadas, porque ele facilita o fluxo, e são bem colocadas para fora. Então, nós podemos usar o biterminado de diversas maneiras. Se eu tenho, por exemplo, uma dor no pulso, qualquer dor
é uma energia parada, né? É uma energia, se eu tenho uma dor no pulso, é porque naquela região alguma coisa trava a minha energia. Então, eu ponho ali um biterminado, prendo com uma fita, e esse biterminado vai ficar facilitando o fluxo entre esses pontos. Então, vai melhorar a dor. Nesse caso de dor, eu posso usar um biterminado branco ou um biterminado de quartzo rosa. Lembram aquele vídeo que eu fiz falando do quartzo rosa, que o quartzo rosa é o nosso analgésico? Pois é. Mas nós vamos falar de quartzo rosa mais adiante. Bom, uma dor no joelho também. Eu uso um biterminado que vai facilitar o fluxo, vai melhorar. Agora, sempre eu tenho que colocar o biterminado na direção do fluxo. No joelho, eu vou colocá-lo assim, em pé, na direção de perna e joelho. Me fiz entender? Bom, então o biterminado tem uma série de usos. Um outro tipo de cristal são os arquivistas. Lembram que no início do nosso encontro hoje, eu falei que os lemurianos e os atlantes colocaram informação dentro dos cristais e enterraram para que as futuras gerações, as futuras civilizações encontrassem? Pois é, olha só. Esse aqui é um cristal arquivista. Porque todas essas coisas que tem dentro dele são arquivos. Nós não sabemos ainda decodificar, mas já tem um grupo aí de estudiosos decodificando. Vendo? Então, esse é um arquivista. Ele guarda arquivos. Então, quando nós, em geral, deixa eu pegar os meus cristais para cá. Eu botei tudo lá atrás. Eu coloquei os cristais na mesa de uma maneira que eles ficaram atrás do computador. E agora fica difícil de eu pegar. Né? Bom, mas então, em geral, quando nós vamos comprar um cristal, né, nós escolhemos aquele bem branquinho, bem clarinho. Pois é, mas aquele não tem informação. Aquele não tem arquivos. Então, facilita muito mais que a gente medite, por exemplo, com um cristal assim, né? Que tem arquivos. Tá vendo? Arquivista. Esse aqui parece até uma figura, vocês estão percebendo? Um pássaro ou um anjo. Esse aqui, olha, só tiraram da drusa e não lapidaram. Ó. Ele é um gerador também, ele tem uma ponta e uma base, mas ele não foi lapidado. Ó. Só foi retirado da drusa. Esse aqui também é um arquivista. Olha esse, quantos arquivos ele tem. Bastante arquivos, estão vendo? Olha esse, gente. Esse cristal eu acho fantástico. Ele é pequenininho, deixa eu ver como é que eu vou segurar. Olhem aqui. Reparem a base dele. Não parece esculpido? Parece que alguém fez uma base mais escura e colou, né? Mas não é, não.
que não se consegue colar cristal. Ele é assim. Ele é lindo. Olhem que coisa linda. Fantástico, né? Bom, depois nós temos os cristais arco-íris. O cristal arco-íris, esse aqui tem, mas eu não sei como é que eu vou fazer para mostrar para vocês. Porque esse tem, mas a gente tem que olhar assim, olha, de cima. E aí eu não sei como é que eu vou colocar na câmera para que vocês vejam. Ele tem dentro dele cores que parece um arco-íris. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Não sei se vocês conseguiram ver. Porque via internet tem coisas que ficam meio difíceis, né? Mas ele é muito bonito. É muito bonito. Bom, temos também os cristais fumê. Os cristais fumê são os cristais escuros. Eles podem ser cinza, marrom ou preto. Olha esse que bonitinho. Ele é bem marronzinho. Percebe? É um cristal fumê. E tem dentro feito uma areia. Ó. Muito bonito ele. Esse aqui também é fumê, mas é um fumê um pouco mais claro. Aquele é mais escuro. Esse é fumê e é arquivista. Eu, em geral, só compro cristal que tem arquivo. Eu acho que os que têm arquivo são melhores para meditar, para ficar olhando para dentro deles. E esse aqui também é uma ponta de cristal fumê. Esse aqui também não foi lapidado. Ó. Ele não foi lapidado. Esse é lindo, parece uma geleia de mocotó. Está vendo? Isso mesmo, Meire. Meire escreveu, quando roda, aparecem as cores. É isso mesmo. É um arco-íris. Então, é muito bonito. E tem também um tipo de fumê. Bom, eu não estou falando das propriedades, mas eu não estou falando das propriedades porque eu mandei isso para vocês, escrito por PDF, e depois vocês leem, eu creio que está bem explicadinho. Se alguém quiser, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, o nosso grupo do WhatsApp é para isso. Por favor, gente, olha só. Posso pedir um favor? Por favor, posso pedir um favor. Foi ótimo. Mas eu quero pedir um favor. Não vamos ficar colocando mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite no nosso grupo de cristais, não, tá? Vamos usar o nosso grupo de cristais para falar de cristais. Dúvidas, o que vocês quiserem, observação. Norma, eu vi um cristal assim, ótimo, tá? Porque se nós começarmos bom dia, boa tarde, boa noite, mensagens bonitinhas e tal, a gente acaba perdendo alguma informação importante. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos usar os nossos privados e vamos deixar o do grupo para falar coisas de cristais, tá bom? E eu sou chata. Eu fico falando, gente, eu pedi que não. Quem está lá no meu grupo do espaço sabe que eu sou chata. Não. O que está lá no grupo do espaço, ela sabe que eu sou chata. Eu fico, gente, não faz isso. Não. Então, vamos falar de cristal no grupo de cristal, tá bom? Porque assim, se nós tivermos o cuidado de só falar de cristais, vocês vão lucrar muito mais, vocês vão ganhar muito mais. Porque nós vamos. E eu não tenho esse negócio. A aula aqui é às quartas-feiras, mas no grupo é a hora que vocês quiserem, tá? Bom, então vamos continuar. Então, celestial. Celestial, os cristais celestiais, eles são formados por um acúmulo de fumê.
vocês veem que no mesmo cristal, vocês veem partes mais claras, partes mais escuras, partes meio amareladas. Esse é o cristal celestial. Ele é chamado também cristal esqueleto e cristal... ele também é chamado de cristal jacaré. Não, crocodilo. Eu fiquei procurando ali no PDF, não está escrito. E aí me atrapalhei. Crocodilo. Que parece, né? Parece um crocodilo. Então, esse é o cristal celestial. Esse cristal celestial, jacaré, a gente nunca usa, porque ele, quando é colocado à cabeceira de doentes terminais, ele ajuda a pessoa a se desprender da matéria. Eu prefiro não usar, porque eu não me dou esse direito. Eu acho que cada um escolheu o seu caminho, cada um tem a sua estrada, cada um desencarna quando tiver que desencarnar, né? Mas o uso do celestial é esse. Jacaré jacaré e crocodilo é parente, né, Joaninha? É isso aí. Bom, depois as drusas. Eu já mostrei essa drusa para vocês, né? As drusas são aglomerados de cristais. A drusa nada mais é que um diodo que foi partido. Esse diodo, ele encaixa tão bem que às vezes eu custo abrir. Mas a drusa nada mais é... Aqui tinha um diodo inteiro. Foi partido assim. Aqui eu tenho uma drusa, aqui eu tenho o que nós chamamos gruta, porque é assim. Se nós partirmos mais, nós partimos em 4, por exemplo, vou ficar com 4 drusas, pontas. Tá? É daqui que sai a drusa. É do diodo que sai a drusa e é da drusa que sai cada ponta. Acho que isso está entendido, né? Essa é uma drusa de quartzo branco. Essa é uma drusa de ametista. Uma parte de quartzo branco e uma parte de ametista. Essa fica sobre a minha mesa. Linda, não é? Eu sou apaixonada. Tudo que é pedra, eu acho que é o mais lindo do mundo. Bom, então, essa é a drusa. Pois é, tudo tem seu tempo, também acho. Mas esse é o uso do celestial. E temos as esferas. Espera que eu vou pegar uma esfera que eu esqueci de pegar. E temos as esferas. Eu fiz eu acho que foi quinta-feira passada, eu fiz um vídeo, está lá no Instagram, falando sobre esferas. Então, eu mostrei essa esfera, mostrei a esfera de quartzo rosa, mostrei uma esfera de quartzo branco límpida, essa tem incrustações. Eu mostrei uma que não tem, mostrei uma esfera de quartzo rosa, mostrei uma esfera de hematita. Se vocês forem lá no Instagram, espaço.lenaluz. Se vocês forem lá, vocês vão encontrar diversos vídeos falando de cristais e vão encontrar esse falando de quartzo rosa. Não, falando de esfera. Esse aqui, olha. Bom, e as esferas,
de cristal, né? Elas são lapidadas. A esfera, ela não é assim de natureza, não. Ela é lapidada. E a esfera, porque ela é lapidada, ela consegue expandir a energia para todos os lados com igual intensidade. Então, é fantástico também nós termos esferas na nossa casa. Nós podemos ter cristal na nossa casa em todos os lados, devemos ter e abusar deles. Esse aqui é bonito também, olha. Ele é um cristal branco. Ele não é um cristal fumê. Mas ele tem incrustação de areia. Olha. Ele tem areia. Como é que acontece isso? Quando o cristal se forma, naquele lugar tinha areia. Ele foi crescendo e foi englobando aquela areia. Esse aqui, olha, lindo também. É pequenininho. Ele tem musgo. Estão vendo? Ele tem musgo. Esse é lapidado à base, olha. Ele é gerador. Todo cristal que tem uma ponta e uma base lapidada, ou não, mas que tem uma base, se chama gerador. Esse tem incrustações de... Esse tem musgo dentro dele. Muito bonito, né? Bom, gente, então hoje nós vamos ficar por aqui. Muito obrigada. Adorei estar com vocês. Eu adoro falar de cristais. E vamos lá no grupo, tá bom? Vamos lá colocar dúvidas. Mandem fotos dos cristais de vocês, para que umas vejam os cristais das outras, para que a gente converse sobre eles, tá bom? E quarta-feira, espero vocês nesse mesmo horário, no mesmo lugar, tá bom? Um beijo no coração de cada uma. Muito obrigada, gente. Amei.